Oi, and welcome. Olá e bem-vindos. Eu sou a Elsa e esta é mais uma lição de holandês. Tal como vós, estou aqui para o aprender. Nas últimas aulas, aprendemos o abecedário, os números, os dias e as horas. Hoje vamos nos debruçar sobre os artigos, os substantivos, o singular e o plural em holandês. A aprendizagem do holandês só resulta se for praticado, seja na rua, em casa ou na repetição do que aqui se aprende. Um bom truque para aprender as novas palavras é, por exemplo, em casa, colocar papeizinhos nas coisas com os nomes em holandês. Por exemplo, no frigorífico, na máquina de lavar roupa, no armário, na mesa, nas cadeiras, na cama, na janela, na porta ou nas pequenas coisas como no cinzeiro, no isqueiro, no garfo ou faca. Mas hoje vamos também aprender outras coisas. A começar, o uso dos artigos definidos e indefinidos holandeses. Artigos definidos. Em holandês existem 3 géneros gramaticais: o masculino, o feminino e o neutro, que usam apenas 2 artigos, o de e o et. O de é usado tanto no masculino como no feminino. No masculino encontramos, por exemplo, de stoel, a cadeira; de auto, o carro; de muur, o muro. Reparem que nem todas as palavras masculinas em português são o mesmo género em holandês, ou vice-versa. Como, por exemplo, de stoel, masculino em holandês, a cadeira, feminino em português. No feminino encontramos, por exemplo, de reis, a viagem; de salade, a salada; de foto, a foto. Passamos para o et. Et é usado no género neutro, como por exemplo, het kind, a criança; het bezoek, a visita; het adres, o endereço. No plural, independentemente do género, usa-se o artigo de. De stoelen, as cadeiras; de salades, as saladas; de bezoeken, as visitas. Não existem regras definidas na atribuição de artigos de e et para além das faladas atrás. E o difícil é mesmo perceber se a palavra é masculina, feminina ou neutral. Mas existem outras formas de descobrir quando se devem usar. O artigo et também é usado nas seguintes categorias: diminutivos. Explicamos primeiro como definir um diminutivo. O diminutivo é caracterizado pelo sufixo tie, je e pie no final da palavra. Het kind, het kindje;
a criança, a criancinha. De foto, het fotje. A fotografia, a fotografiazinha. De muur, het muurtje. O muro, o murozinho. De bloem, het bloemetje. A flor, a florzinha. De jongetje. O jovem, o jovenzinho. Assim sendo, com um diminutivo, usa-se sempre o artigo et. Idiomas. Het Nederlands, o holandês. Het português, o português. Het Engels, o inglês. Nomes de países e lugares. Het Portugal, o Portugal. Het Lissabon, a Lisboa. Het Nederlands, a Holanda. Het Zeeland, a Zelândia. Het Espanha, a Espanha. Het strand, a praia. Nomes de metais. Het ijzer, o ferro. Het koper, o cobre. Het goud, o ouro. Direções. Het noord, o norte. Het zuid, o sul. Het oost, o oeste. Het west, o oeste. Desportos e jogos. Het ténis, o ténis. Het futebol, o futebol. Het monopoly, o monopólio. Palavras com duas sílabas que comecem por BE, GE, VER, IONT. Het belang, a importância. Het geweer, a espingarda. Het verstand, o entendimento. Het ontzet, a libertação de um cerco ou incomodados. Palavras que acabem em isme, mente, cel e Het comunisme, o comunismo. Het instrument, o instrumento. Het kapsel, o penteado. Het museum, o museu. Mas cuidado com as exceções de ou et, Dexel, a tampa. De recruitment, o recrutamento. Mas atenção, esta regra é apenas usada no singular destas palavras. No plural, é usada a regra falada anteriormente, que, se bem se lembram, diz que o plural usa sempre o artigo de. Para o artigo de, usa-se também as seguintes categorias. Palavras que acabam em heid e nis. De waarheid, a verdade. De
Kenis, o conhecimento. Palavras que acabem em de e te. The lift, o amor. The depth, a profundidade. A única exceção são as palavras que também possam começar por GE, como vimos atrás, como por exemplo, et reverte, a cadeia montanhosa. Palavras que acabem em IJ, IERIJ, ARIJ, IENIJ. De Fordei, a tutela ou custódia. De Baccarai, a padaria. De Rai Melarai, o farelo de centeio. De Vustenai, o desperdício ou terreno baldio. De Razernai, a loucura. A exceção é a palavra schilderij, que usa et schilderij, a pintura ou o quadro. Palavras que acabem em ing e st. De wandeling, a caminhada. De winst, o ganho. De dienst, o serviço. Palavras que acabam em ie, te, ie, s, ie, lo, g, ie, so, f, ie, i, a, g, o, g, ie. De família, a família. De politie, a polícia. De visie, a visão. De biologie, a biologia. De philosophy, a filosofia. De demagogie, a demagogia. Palavras que acabam em IEK, ICA. De musique, a música. De lógica, a lógica. Com exceções de et antique, a antiguidade. Et elastic, o elástico. Et public, o público. Que usam o artigo et. Há outras exceções. Díptico, díptico, um estilo de arte com dois sentidos. Cólic, cólica. Mosaic, mosaico. Portique, pórtico. Relique, relíquia. Triptique, tríptico, um estilo de arte com três sentidos. Que usam tanto o artigo de como o et. Palavras que terminam em THEEK, TEIT, ITER,
E-I-T. De biblioteca, a biblioteca. De puberdade, a puberdade. De stabiliteit, a estabilidade. Palavras que acabam em tur ou sur. De natur, a natureza. De censur, a censura. Com as exceções que usam et. Et aventure, a aventura. Et barbiture, químico usado em anestesia. Et fourniture, o mobiliário. Et posture, a postura. E monture, moldura de óculos ou decoração de joias, que tanto uso de como et. As palavras que terminem em ad, id, od, ud. De tirade, o discurso. De planetoide, o planetoide. De período, o período. De atitude, a atitude. A exceção são os produtos químicos, como cloride, clorídico, e bromide, brometo, que usam o artigo et. Palavras que acabam em ine, se, age. De discipline, a disciplina. De análise, a análise. De bagagem, a bagagem. Com exceção de et percentage, a percentagem. Et promillage, a premilagem. E outras onde se usam tanto de ou et. Bossage, pequeno bosque. Corsage, arranjo floral para roupa. Personnage, personagem. Vitrage, vidragem. Voltagem, voltage, voltagem. E por fim, palavras que terminam em cis, tis, x. De crisis, a crise. De bronquitis, a bronquite. De sintaxis, a síntese. A única exceção é chassis, o chassis que usa o artigo et. Artigo indefinido. Este será o mais fácil, já que existe apenas um artigo indefinido em holandês. Ele é o en. Mais fácil que o português, que tem masculino e feminino, e singular e plural, o holandês usa apenas um sem variável. Em, um ou uma. Em book, um livro. Em tafel, uma mesa. O plural. O plural dos substantivos holandeses usam, na sua grande maioria, o sufixo en. E, como são no plural, e aprendemos atrás, usam sempre o artigo definido de. Vejamos alguns exemplos. Et bed, de bedden, a cama,
as camas. De man, de mannen, a lua, as luas. De Frau, de Frauen, a mulher, as mulheres. De Kerk, de Kerken, a igreja, as igrejas. De Boom, de Bomen, a árvore, as árvores. Como se repara, por vezes o plural muda a ortografia das palavras, do singular e, para além disso, algumas formas de plural usam igualmente os sufixos s e, em alguns casos, também o n. Palavras que terminam na sílaba átona, o plural é formado com s. De Lepel, de Lepels, a colher, as colheres. De Wiener, de Wieners, o vencedor e os vencedores. O sufixo s também é usado na formação do plural de palavras com uma finalização de vogal longa e usam um apóstrofo. Assim, de auto, de autos, o carro, os carros. De táxi, de táxis, o táxi, os táxis. Outras palavras, principalmente as que terminam em e, tanto usam o plural s como o en. Embora pessoalmente prefiro usar o sufixo en, pois difere melhor o singular do plural. Mas isso fica ao vosso critério e facilidade de entre uma e outra. Méthode, méthodes ou methoden, método, métodos. Remente, rementes ou rementen, município, municípios. Outra regra na formação do plural é nos casos de palavras que se referem a pessoas e acabam em e. Nesses casos, apenas usamos o sufixo n para o plural. Retauch, retauchen, testemunha, testemunhas. Ziek, zieken, doente, doentes. No caso de palavras femininas que acabam em e, usa-se o sufixo s para o plural. De secretares, de secretaresses, a secretária, as secretárias. No caso de terminar em s, este é substituído por z e acrescenta o sufixo en, como neste exemplo. Het Haus, de Hausen, a casa, as casas. No caso de terminar em f, este é substituído por v e acrescenta o sufixo do plural en, como neste caso. De dief, de dieven, o ladrão, os ladrões. No caso de substantivos singulares que acabem em eit, na formação do plural, pedem o i e acrescentam o sufixo en, como nos casos seguintes. Overeed, overeden, governo,
governos. Svak-eid, svak-eiden, a debilidade, fraqueza, debilidades e fraquezas. Alguns substantivos neutros são escritos de forma especial no seu plural, com um sufixo ligeiramente maior. A terminação "en" não chega e é necessário o seguinte: "en", tal como em et kind, de kinderen, a criança, as crianças. Et ei, de eieren, o ovo, os ovos. E depois temos casos irregulares como et schip, de schepen, o barco, os barcos. Esta é uma aula que já vai longa e por isso ficaremos por aqui. Não se esqueçam que o holandês precisa de prática, por isso usem o que sabem e não tenham medo de errar. É assim que aprendemos e pelo menos o nosso esforço é bem visto pelos holandeses. Eles sabem que não é fácil. Não. Uma boa forma de praticar não é só falar. Ler é importante e nada melhor do que, por exemplo, usar o jornal gratuito que existe nos transportes públicos, de Roterdão a Amsterdão, no caminho para o nosso trabalho. É isso que faço. Outra forma é, por exemplo, com banda desenhada, onde para além de reencontrarmos o Pato Donald ou o Tio Patinhas, aprendemos e conhecemos palavras novas e de fácil compreensão. Por isso, e até à próxima aula, pratiquem muito e falem ainda mais. Até ao próximo episódio. Tot volgende aflevering. Tot ziens. Tchau.